Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Resista à tentação de olhar o WhatsApp. Tenha o celular, não seja propriedade dele. Queridos, a paz do Senhor, boa noite. É bom nós estarmos aqui, até porque aqui é o lugar onde as coisas se esclarecem, segundo disse Asaf, o cronista. E é bom estar aqui nesta feita na presença do anjo da igreja também. De fato, nós tivemos aqui um evento jovem e o pastor não se encontrava, mas hoje Deus tem nos dado a graça de conhecer o príncipe do Senhor. E eu sempre digo que não é a igreja que escolhe pastor, é Deus que separa pastor e dá de presente para a igreja. Jeremias disse: eu vos darei pastores para que apacentem com sabedoria e inteligência. Então quem dá é Deus. É maravilhoso estar aqui. Faço-me acompanhado. A última vez que eu vim aqui, eu acho que eu quase enchi essa igreja, porque a minha família não é pequena. Veio comigo minha esposa, minhas filhas, mas hoje me faço muito bem acompanhado. Obreiro Raniele, diácono Raniele da nossa igreja está aqui, acompanhado de sua esposa, irmã Giovana. Então, basicamente, lá da nossa igreja, eu consegui tirar de dentro da igreja hoje um diácono e uma líder de coreografia. Que coisa, ainda bem que a gente é pastor, né? Que Deus abençoe nosso irmão Raniele e Giovana, são amigos e irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos fora confiada em ministrar a palavra aos irmãos nessa noite. Quem está feliz com Jesus, diga amém. O texto que eu trago nessa noite se encontra em Mateus. Nós vamos fazer uma análise dentro desse texto e ver as riquezas que Cristo quer ministrar no nosso coração hoje, através dessa palavra poderosa. Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi Deus que lhe trouxe aqui, para que mais uma vez você fosse ministrado e a palavra venha nortear a sua história, a sua vida, e o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém? Mateus capítulo 14, nós vamos ler o versículo 23. Glória a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Mateus 14, capítulo 14, verso 22, em diante. O texto em apreço diz o seguinte, verso 23 do capítulo 14. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subia no monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me ou socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E enquanto subia para o barco, acalmou o vento. Amém? Vire para pelo menos duas pessoas e diga: prepare o teu coração, Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus.
que Deus nos conduza nesta noite na revelação da sua santíssima palavra, uma inspiração. Queridos, o texto desta noite vai falar sobre um dos grandes milagres já ministrado por Cristo, ou pelo menos visto aqui nas Escrituras, um sobrenatural. A realidade que quando nós pegamos logo como guisa de introdução desse texto aqui, nós vamos ver Jesus saindo de um período de um grande milagre que marcou a Bíblia Sagrada. O texto vai nos informar que Jesus ele ministra a primeira multiplicação dos pães. E nessa multiplicação dos pães em que Jesus agora está ministrando, quando Jesus começa a fazer essa multiplicação, a multidão que estava apegada ao mestre, ela se apega ainda mais. Por quê? Porque nós temos alguém agora que é muito completo. Jesus, se você está doente, ele cura. Se você está com as suas emoções abaladas, ele te consola. E se você está com fome, não é que ele multiplica pães e peixes? Então a realidade, quem não quer um líder desta natureza? Quem não quer seguir alguém em que resolve todas as áreas e todas as necessidades de suas vidas? Então Jesus agora está com uma grande multidão. E o texto agora, no versículo 22, que nós acabamos de ler, Mateus ele usa uma linguagem aqui, em que ele diz o seguinte: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco. Quando você olha essa expressão de Mateus dizendo, e logo ordenou, denota que alguém está falando com muito ímpeto, ou com muita autoridade, dizendo, entra no barco agora, e vai para outra banda. Por que Jesus utiliza desta autoridade? E me parece que a linguagem que Mateus utiliza aqui é uma linguagem como se Cristo tivesse muita pressa que os discípulos saíssem dali logo. A realidade é que Jesus, ele ordenou, ele teve esta pressa, porque depois que ele multiplicou pães e peixe, naquela quantidade gritante de pessoas, Jesus agora ele está projetando de se deslocar para poder orar. Só que ele não quer se deslocar do meio da multidão e deixar a multidão sozinha junto com os discípulos. Porque se Jesus se ausenta e vai orar e deixa os discípulos junto com a multidão iria tentar convencer, os discípulos a coroar Jesus antes do tempo. Então o que Jesus faz? Para que isso não aconteça fora do tempo, eu preciso ordenar os discípulos para ir logo, para ter a experiência que tem que se ter, porque se eu deixar os discípulos aqui, vai dar problema. A multidão vai querer convencer os discípulos a me coroar antes do tempo. E eu diria aos senhores aqui, que tentar convencer os discípulos, pelo menos um aqui dentre eles, iria ser convencido de uma forma muito rápida, aqui todo mundo sabe. Até porque havia, dentre os 12 ali, havia no meio inserido alguém que era meio que político, que era Judas. Judas sempre construiu na cabeça dele que Jesus era um tipo de líder, aonde um dia ia bater a força e o poder dos romanos. Então todas as vezes que Judas olhava Jesus, ele olhava como um grande líder político, que um dia iria resolver a questão dos judeus relacionada aos romanos. Então, se a multidão está ali com os discípulos, Judas seria o primeiro a concordar. Eu concordo com vocês, vamos coroar Jesus porque ele é o top da situação. Se tu está com fome, ele multiplica. Se tu está doente, ele cura. Se tu tem problema de ordem emocional, ele vem consolar. Então essa é a hora de coroá-lo. Então qual é a postura de Jesus? Gente, vamos lá rapidinho, não podemos perder tempo. Entra no barco, vai. O texto vai nos dizer, quando chega no verso 23, o texto vai dizer, e despedindo a multidão, Jesus agora sobe o monte para poder orar. Religiosidade? Não. Mas Jesus costumava a ter esse momento a sós com o Pai. E quando você olha aqui a ideia de oração, Jesus ele nunca desvinculou
a oração, o ensino, a intercessão do seu ministério. Jesus agora está se deslocando para poder orar. E eu diria a vocês que eu estava pensando em casa, enquanto preparava esse sermão aqui, essa pregação aos senhores, e eu fiquei falando com Deus: Senhor, se nós orássemos mais, nós teríamos menos decepções na nossa vida. Se nós clamássemos mais, se nós vivêssemos mais uma vida de oração, nós sofreríamos muito menos, talvez. Por quê? Porque a oração, ela tem a força de revelar a nós o caminho que nós temos que andar, baseado na instrução que o próprio Deus nos dá através da oração. A oração é algo tão importante, e Jesus consegue me passar essa ideia da importância da oração. Portanto, que quando chega em Lucas, capítulo 6, versículo 12, o texto vai dizer que Jesus sobe um monte para orar. E Lucas vai trazer essa narrativa, e Lucas vai dizer o seguinte, que Jesus sobe no monte, e quando ele chega no monte, ele ora a noite toda. E quando chega no verso 13, a Bíblia diz que ele orou a noite toda. Quando chega no verso 13, ele desce do monte para escolher os discípulos. Jesus, que é Jesus, teve a necessidade de orar a noite toda, para que, descendo do monte, pudesse escolher as pessoas corretas. Imagine eu e você, quando, irmão, você decide orar, Deus cria uma diretriz e te coloca num caminho que você deve andar, e as coisas simplesmente começam a acontecer dentro da vontade do Senhor. Por favor, segure na mão de alguém. Vamos ser pelo menos um pouquinho didático, e eu vou usar uma frase do meu amigo Hernando Dias Lopes, que eu acho muito legal. Vire para pelo menos essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: irmão, quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Tem alguém orando aqui? Coisa maravilhosa, porque quando chega no verso 3, quando chega no verso 23, Jesus está subindo ao monte para orar. No verso 24, o texto vai nos informar algo aqui também tremendo. Por quê? Porque quando chega no verso 24, os discípulos estão dentro da obediência do Senhor, e eles estão agora no meio do mar. Essa informação agora de Mateus, que eles estão no meio do mar, parece que isto está aqui para também nos passar a ideia de que os discípulos no meio do mar, vivendo um período de tempestade, não havia nenhuma probabilidade de volta. Parece que a ideia de estar no meio do mar aqui é estar no meio de uma situação aonde você olha para um lado, você não vê saída, olha para o outro, não vê saída, e a única coisa que você precisa é que Jesus faça alguma coisa. Quando eu olho no texto aqui, eu percebo que eles estavam no meio do mar, e o verso apresenta aqui pelo menos, parece que 3 fases de uma provação. Porque o versículo vai dizer, número 1, que eles estavam no meio do mar. Número 2, o barco deles estava sendo açoitado pelas ondas. Provação número 3, e o vento era ao contrário. Esquisito, estranho para a cabeça de alguns, de um Jesus que diz: entra no barco e me espera lá do outro lado, atravessa, e simplesmente quando chega no meio do mar, o meu barco quase que vira um mini Titanic. Aí alguém pergunta: mas como pode? Será que Jesus não sabia, na sua presciência divina, que nós iríamos passar isto tudo? Escute uma coisa, gente. O fato de você estar na presença de Deus, o fato de você estar na casa de Deus cantando, o fato de você estar aqui servindo ao Senhor, isso não te isenta em passar por grandes experiências espirituais. Até porque aqui é como a escola da vida, diferente da escola secular. Na escola secular, a professora te ensina, você aprende a matéria e faz a prova para pelo menos tirar um 10. Aqui é diferente. Aqui você passa primeiro pela prova, para depois aprender a matéria. Há uma realidade patente, que todas as provações que nós passamos, o pensamento divino é um só: amadurecimento e crescimento espiritual para a tua vida. Nenhuma provação que vem com a ideia de te matar.
Nenhuma prova, mas meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou direitinho, eu estou na obediência, estou cumprindo os princípios da Bíblia Sagrada, estou cumprindo os princípios estabelecidos pela igreja, estou honrando meu pastor, eu sou um homem fiel na minha casa. A mulher abre a boca e diz: eu sou aquela que edifica. Então por que eu estou vivendo esse momento de tempestade? Mude isso daí, não é por quê, é para quê? Porque em tudo na nossa vida Deus tem um propósito. Existe uma palavra de Paulo que ela tranquiliza a minha alma, quando Paulo diz assim: porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado pelo seu decreto. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que cada detalhe da nossa vida está minuciosamente sendo regido por Deus, e Deus não perde o controle de nada. Ele está permitindo você passar por isso aí, para um crescimento, para um desenvolvimento. Ele está permitindo você passar por isso aí, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E quando eu olho isso daqui, eu percebo que esse vento, ao contrário aqui, eu gosto de falar isso aqui, que é uma realidade. As pessoas que viajam aqui, vão de avião para rasgar esse céu aí para lá e para cá, sabem muito bem disso. Quando você entra dentro do avião, a realidade é que o piloto, ele se posiciona o avião lá na pista. E eu fiquei observando, estava dentro do avião, que havia uma pista enorme para aquele piloto pegar para poder decolar. E de repente ele simplesmente está virando, eu estou vendo as asas do avião tomando outra diretriz para outra pista. E dentro de uma curiosidade a gente começa a perguntar. E alguém respondeu: o avião, para ele decolar, o piloto não vai a favor do vento, ele vai ao contrário do vento. Por quê? Porque quando o avião está se preparando para decolar, está indo ao contrário do vento, isto dá mais força à turbina para poder decolar. Então quando eu olho o texto aqui dizendo, nós estávamos no meio do mar, e o barquinho açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. O vento contrário na nossa vida não é para matar, não é para deixar você no chão, não é para você saber o número da bota de Golias. O vento ao contrário é para te dar força espiritual, para você decolar e o nome de Deus ser glorificado na sua história. Quem pode levantar a mão e dizer: bendito o vento ao contrário? É para você decolar, filho, não é para te matar. Entenda essa realidade. Quando eu olho aqui no texto, vai dizer que o vento era ao contrário. Mas olha que tempo e horário improvável. Mas na quarta vigília da noite, vigília que perdurava de 6 às 21. A primeira vigília era 6 horas ou 18 horas. A segunda vigília, 21 horas. A terceira vigília, meia-noite. A quarta vigília, entre 3:30 a 4 horas da manhã. Eu estou falando de madrugada. A realidade é que eles estão no meio do mar, na madrugada, sem nenhuma possibilidade de alguém vir para poder socorrer. Sinalizador, não existia naquela época, de mandar para o alto a fim de alguém ver para poder socorrer. Então, além do nosso barco estar açoitado pelo vento e pelo mar, além de nós estarmos aqui passando um momento difícil, e ainda é de madrugada, horário improvável de chegar alguém para poder socorrer. Imagine a linha de desespero. Alguém disse que as coisas ruins só acontecem à noite. A maioria das mulheres, quando diz: ai, a bolsa estourou, já reparou que é de madrugada? Já reparou que geralmente quando as pessoas passam mal vão socorrer fulano? É quando? É à noite. Já reparou que uma boa parte das coisas esquisitas acontece à noite? E eles estão aqui quase 4 horas da madrugada, e eles estão aqui sofrendo aquele vento difícil, aquele mar encapelado, e eles estão aqui. Só que o texto vai dizer que enquanto eles estão naquela situação, não tem ninguém para socorrer. Quem vem? Ele sempre chega. Ele sempre chega.
e as ondas, e ele chegando. Ele está andando em direção, está caminhando. Porque desesperados somos nós diante de uma dificuldade. Ele não. Ele não. Pelo contrário, ele tenta nos acalmar para ele começar a trabalhar. Você já reparou? Uma certa feita, uma irmã chegou para mim muito afoita e muito, com as emoções muito abalada, e disse: pastor Marco, olha, eu não aguento mais, eu estou passando por isso, e eu já conversei com fulano, já conversei com Beltrano, e já fui ali, já fui aqui, já fui. Será que Deus não vai fazer nada? Eu cheguei para ela e disse assim: vai não. Que é isso, pastor? Eu digo: vai nada. Deus não vai fazer não. Ô, mas pastor, como assim? E eu disse para ela: enquanto você não sossegar, ele não faz. É por isso que no Salmo de número 46 ele disse assim: aquietai-vos. Quando você sossegar, se aquietar e confiar, você vai saber que eu sou Deus. Se aquieta. O texto vai nos informar que Jesus chega no momento onde nenhuma probabilidade de outras pessoas chegarem. O texto vai dizer aqui no verso 26, que Jesus agora, interessante, verso 25, Jesus agora vem caminhando por cima do mar. Gente, Jesus poderia vir de todas as formas aqui. Pastor, como Jesus poderia vir para poder dar uma brilhantada e ficar legal o texto? Abrilhantar o texto. Eu vou dizer para você, ele poderia vir levitando. Poxa vida, não ficaria legal de repente ele aparecer por cima do barco e olhar para os discípulos de cima para baixo e dizendo assim: gente, faça como Abraão, olha para o céu. Ficaria bonito, não ficaria? Mas só que ele faz questão de vir andando por cima das águas. Entrevista a Pedro: Pedro, qual o problema de vocês no presente momento? É a água do mar, porque a corrente, a realidade que as ondas estão encapeladas, e se continuar desse jeito nós vamos virar um mini Titanic. E quando Jesus decide vir, ele decide vir andando por cima das águas. Para quê? Para mostrar para Pedro e para os demais apóstolos que aquilo que para eles era um grande problema, para Jesus era um simples detalhe. Didática, vamos lá de novo. Fala para alguém que está precisando aí pertinho de você. Diga assim, mas fala com graça. Diga assim: irmão, o que para você é um grande problema, para Jesus é um simples detalhe. Aleluia. Jesus chega, e quando ele chega, o verso 26 vai dizer que ele está chegando, e um dos discípulos vendo caminhar, tudo nos indica que é Pedro, por conta da postura que ele toma depois. Quando Jesus está chegando, o texto vai nos dizer que os discípulos vê ele caminhando por cima das águas. E quando você vê algo que você não consegue compreender, você não consegue entender, você fala que aquilo é tudo, menos algo a seu favor. Esquisito isso. Quando Jesus está caminhando por cima das águas, eles olham Jesus vindo, caminhando, e eles estão assustados. E eles gritam, o texto vai dizer que eles gritam, eles não conversam, não houve um bate-papo. E aí, rapaz, como é que tá? Tá horrível, né? Tá difícil, as ondas aqui. E aquele cidadão que está vindo lá, quem é? É um fantasma. Não, não foi assim não. O texto vai dizer que eles estão gritando desesperadamente, pronto, para estragar o negócio agora. Tá vindo um fantasma aí, ó. Uma mula sem cabeça. Só que quando você olha o texto aqui, eles não conseguem conhecer Jesus. Ô gente, eu estou falando com pessoas inteligentes, sabe muito bem que os discípulos estavam vivendo um tempo já com Jesus. O que Jesus tinha naquele momento que eles não conseguiram conhecer que era Jesus que estava se aproximando? Quando você anda constantemente com uma pessoa, você consegue perceber ela pelo andar. É fulano que está vindo ali, não é lá o andar dele, a forma dele, os trejeitos. Olha só como é ele. Então quando você tem um relacionamento, quando você está com pessoas constantemente, você consegue identificar essas pessoas de longe. Pergunto a vocês, por que eles não conheceram automaticamente quem era Jesus? Que era Jesus?
É tão simples responder. Porque eles não estavam esperando Jesus. Eles esperavam tudo. A morte chegar, o desespero já havia chegado, a dor já havia entrado. A gente está aguardando isso tudo nesse momento de sufoco. A única pessoa que a gente não esperava chegar é Jesus. Então, quando você não aguarda, você não identifica. Quem entende isso daqui? Quando você não aguarda, você não identifica. É diferente eu chegar para o irmão Raniel e falar: Raniel vai dizer: pastor, eu vou na sua casa hoje meia-noite, o senhor me aguarda porque eu preciso ir lá resolver uma questão. Gente, quando a campainha ou alguém gritar, eu vou dizer assim, eu vou levantar e falar: é o Raniel que chegou. Eu vou abrir a porta para ele. Agora, se ele chegar na minha casa sem avisar, sem eu conseguir identificar, quando ele gritar, eu vou falar assim: gente, quem é que está gritando? Por quê? Porque eu não esperava ele. Por que os discípulos não conseguiram entender que era Jesus? Porque eles aguardavam tudo chegar ali, menos o nosso Cristo. Sabe qual a maior problemática da história? É que quando nós estamos vivendo um momento de aperto, a gente para e diz assim: olha, vai chegar tudo agora. Mas muitas das vezes nós não estamos preparados na fé para entender que no momento mais difícil, Jesus chega. E o texto vai dizer que ele chegou. E quando ele chegou, a Bíblia diz que eles gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. Por que não identificou? Porque vocês não estavam esperando. De repente Jesus abre a boca e diz assim: filhos, sou eu. Não temas. Aí Jesus diz assim: tem de bom ânimo. Olha o nível da tranquilidade. O vento está soprando, o mar está revolto, e Jesus está dizendo assim: ó, gente, sou eu. Fica animado. Que coisa, gente. O negócio está ruim, eles estão gritando, e Jesus está dizendo: gente, eu cheguei. Fica animado. Ele é maravilhoso. Talvez entrou alguém aqui nessa casa dizendo: meu Deus, está apertado, está difícil, eu não estou conseguindo ver. Mas eu sinto que Jesus está falando com alguém aqui: olha, recobre o teu ânimo, te alegra, porque eu cheguei, fica animado. Tem alguém animado aqui nessa noite, gente? Glória a Deus. O Senhor manda lhe dizer: te anima. Tu está falando isso porque tu não está no meu lugar. Mas Ele manda dizer: te anima, porque eu já cheguei nessa situação. O texto vai dizer que Ele diz: olha, tem de bom ânimo, sou eu, gente, não fica com medo. Pedro se posiciona. E quando ele se posiciona, como sempre, representante no meio dos apóstolos, ele diz assim: Senhor, se é tu mesmo, eu quero prova. Baixou um espírito de Gideão em Pedro. Se é tu mesmo, eu quero prova. Eu quero andar nesse sobrenatural aí, ó. Ah, filho, você nunca vai ouvir Deus dizer não para alguém que deseja andar no sobrenatural. Nunca. Pelo contrário, Deus vai sempre atrair você para viver coisas sobrenaturais. Quando Pedro disse: se é tu mesmo, eu quero andar assim, ó. E ele foi detalhista no texto. Ele diz: eu quero andar em detalhe, eu quero igual o Senhor, aí pisando em cima das águas. Jesus olhou para Simão e disse: amei isso daí, cara, desce desse barco e vem. Vem com graça. Vem com força. E Pedro está vindo, está andando. Só que o texto vai dizer que ele, sentindo o vento forte, o texto vai dizer que ele teve medo. Gente, aqui é perca de foco. Por quê? Porque quando ele pisa na água, desafiando a física, quando ele pisa na água, ele pisa olhando para Jesus. E quando você, amigo, anda nas dificuldades olhando para Cristo, é diferente. A prova está ali, a luta está ali, a tempestade está ali. Mas se teu olhar está em Jesus, o seu comportamento diante de uma tribulação é diferente. Pedro tem um foco. Qual é o foco? Cristo. Ele está andando no sobrenatural, eu estou andando também.
Eu estou vivendo também isso aí. Ele está vivendo sobrenatural, eu estou vivendo também. Gente, parece que isso aqui é chão, eu estou andando por cima das águas. O foco dele o tempo todo é Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo 12, se não me falha a memória, ele vai dizer que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. E ele vai dizer, deixamos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que Deus está dizendo a alguém aqui, o Senhor está dizendo que você não pode perder o foco. Continue olhando para Jesus e continuará vivendo o sobrenatural. Pedro tem um problema. Por quê? Porque quando ele está andando no foco, as coisas estão acontecendo. Mas de repente ele se recobra. E ele está percebendo agora que tem um vento soprando. Quando ele tira o olhar de Cristo, ele consegue sentir o vento. E o texto vai dizer, e sentindo o vento forte, Pedro teve medo. Todas as vezes que você deixar de olhar para Jesus, você vai ser dominado pelo medo, pelas coisas que ocorrerem em sua vida. Mas se você continuar olhando para Jesus, é diferente. Alguém vai olhar para você e vai dizer, meu Deus do céu, eu conheço a tua vida, a tua história e aquilo que você está passando. Cara, nem parece que tu está passando isso. Qual o segredo disso tudo aí? Você vai dizer, filho, é Cristo. Quando você olha para Jesus, quando o seu foco é Jesus, Ele te dá habilidade e sabedoria para entrar em uma provação e sair dela com louvor. Pedro tem um foco, mas de repente ele perde esse foco. Sentindo um vento forte, ele teve medo. E se nós formos reparar, sentindo o vento forte, teve medo, representa duas coisas: medo e fracasso. Por quê? Porque agora estou com medo e alguém que estava andando por cima das águas não está andando mais. E o texto vai dizer, e começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, salva-me. Sabe qual é a coisa boa que eu vejo aqui? Parece até Isso aqui é esquisito até falar, porque alguém diz assim, não existe coisa boa nisso, pastor. Não. No fato de ter quase afundado, não foi legal. Ele deveria continuar no foco. Mas tem uma coisa boa aqui. A percepção de Pedro foi muito boa. Porque quando ele está andando no sobrenatural, e que ele sente o vento forte, e que ele agora está descendo, ele percebe que alguma coisa mudou aqui, debaixo dos pés. Ele agora tem percepção. E quando ele está no início, no começo do problema, ele pede socorro. Sabe qual a maior problemática da história? É que tem pessoas que preferem afundar para depois pedir socorro. Precisamos aprender com Pedro. No início de tudo ele gritou, socorre-me, Senhor. Ele não permitiu que o negócio se agravasse. Ele não permitiu que o negócio crescesse. Ele entendeu que como estava no início, era a hora de ser resolvido. Quantas pessoas às vezes vai ao médico e quase não vai ao médico. E quando chega lá o médico consegue diagnosticar um problema. E quando ele consegue diagnosticar, ele diz assim, olha, precisamos mandar você para a sala de cirurgia, isso aí é urgente. Por que as coisas se agravam muito? Se agravam simplesmente porque situações apareceu no início, não foram resolvidas. Então existem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que buscar a solução para elas enquanto está no início. Começou agora. Então aproveitar que começou agora, fala para Deus que você precisa. Aproveitando que começou agora, procura a sua liderança espiritual e diga, pastor, eu estou com um problema X. Está no início, começou. Pedro consegue diagnosticar e perceber que a base que ele tinha já não tem mais. E ele está descendo. Ele está indo para o fundo. E o texto vai nos informar aqui que naquele momento que Pedro está indo para o fundo, ele grita, socorre-me, Jesus. Que coisa maravilhosa.
Porque existe dois tipos de pessoa nessa vida. Existe aquelas pessoas que têm até a percepção que está indo para o fundo e pede socorro. Mas existe uma segunda pessoa que está vivendo um momento de aperto, está sentindo que está afundando, mas quer dar abraçadas para poder sobreviver. Pedro poderia simplesmente dizer: eu sou um pescador mor, eu posso sair dessa situação, eu posso dar abraçadas aqui, eu posso simplesmente me posicionar para boiar aqui no meio dessa tempestade. Mas em vez de dar abraçadas para sobreviver e dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não quero que ninguém se meta na minha história, esse problema eu vou resolver sozinho, eu não quero que ninguém saiba de nada. Não, Pedro não foi dominado com essas coisas. Pedro, quando sentiu que ele estava indo para o fundo, ele abriu a boca e pediu socorro. O pastor falou sobre coisas que constrói e desconstrói dentro de nós. E algumas coisas têm que ser desconstruídas de dentro de nós. Muitas das vezes, o egocentrismo, a soberba, nos impede de olhar para o outro e dizer: por favor, socorre, me ajuda aqui. E Tiago vai dizer: confessar vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que haja cura. O que Tiago está me dizendo? Quando eu chego e falo para alguém, peça ajuda a alguém, a minha situação muda. Chega de dar abraçadas para poder sobreviver, de pegar a tua situação e tentar colocar numa caixinha de fósforo e dizer: eu vou sair dessa sozinho. Não, você não sai não. É momento de pedir socorro, é momento de pedir ajuda, é momento de procurar alguém, procurar a sua liderança, é momento de dizer: eu estou vivendo isso, por favor me ajuda. E quando ele grita: socorre-me, foi uma das orações mais curtas na Bíblia, até porque se ele ora aqui como Salomão orou e como Daniel orou, misericórdia. Ele grita: socorre-me! E quando ele grita: socorre-me, bom, os teólogos de plantão aqui podem até dizer, eu não sei, a distância de que Jesus estava para Pedro, quando ele percebeu que estava indo para o fundo. Mas no momento que ele gritou: socorre-me, Jesus estendeu a mão e levantou. Que coisa! Peguei. Afundar você não afunda, porque o meu braço é suficientemente poderoso para te sustentar. Eu te peguei. Escute uma coisa. A última palavra profética que eu vou pedir para você liberar para o teu irmão, segura a mão dele, segura a mão dela e diga assim: você nunca vai estar tão longe em que a mão de Jesus não possa te alcançar. Peguei. Está aqui. Não vai afundar. Segurei. Não vai fracassar. Eu segurei. Não vai morrer. Eu segurei. Não vai descer a sepultura. Eu segurei. Não vão sair falando de você por aí. Eu segurei. Está aqui, ó. Interessante que ele segura Simão e naturalmente o levanta. E quando ele está levantando Pedro agora, primeiro ele vem com uma reprimenda. Ele chega para Simão e diz assim: Simão, você precisa resolver um problema da dúvida. Está dentro de você. Você precisa resolver o problema da dúvida. Será ou não será? Isso tem que ser resolvido dentro de você. Por que você duvidou, cara? O que Jesus estava dizendo para ele? Pô, tu está vendo tão bem. Tu estava no foco, tu estava na direção, tu estavas no sobrenatural. Por que você duvidou? Mas antes Jesus olhou para ele e disse assim: homem de pequena? Homem de pequena? Ah, isso é lindo demais aqui nesse texto. Lendo isso à tarde, gente, me deu até vontade de chorar quando eu vi Jesus falando isso para Pedro. Chorar de quê, pastor? De tristeza? Não, gente, de alegria. Por que de alegria se Jesus parece que o repreendeu dizendo: homem de pouca fé? Não, você não está entendendo.
Jesus chegou para Pedro e disse que ele tinha uma fé pequenininha, mas andou por cima das águas. Você sabe a informação que ele nos passa aqui? Jesus nos passa uma informação que ainda que tu tenhas uma fé tão pequena, mas tu podes viver coisas extraordinárias. Ainda que você tenha uma fé pequena, mas tu podes viver coisas extraordinárias. Alguém tem fé aqui? Então, por favor, independente da medida dela, usa a tua fé levantando a mão, dando glória a Deus, glorificando e dizendo: Senhor, com esta fé eu viverei coisas extraordinárias. Oh, glória. O texto vai dizer que Jesus diz assim: poxa, Pedro, a tua fé era tão pequena, cara, mas olha só o que você fez. Eu costumo sempre dizer que existem níveis de fé. Não necessariamente lá na nossa igreja, pelo fato de sentar em cadeira do meio, eu sou o homem que tem a maior fé dentro da igreja. Até porque existem níveis de fé. Para Pedro, Jesus disse assim: homem de pequena fé. Por que você duvidou? Para a mulher serofenícia, ele disse assim, que não era uma hebreia, não era uma judia. Jesus disse assim: ó mulher, grande é a tua fé. Para o centurião de Cafarnaum, que era um romano, ele disse assim: nem em Israel encontrei tanta fé. Mas a fé é algo tremendo, porque mesmo sendo pequena como um grão de mostarda, ela pode fazer você viver coisas transcendentais para a glória de Deus. Mas olha como encerra o texto. Jesus naturalmente puxa Simão, ele está sentindo agora a água novamente debaixo dos teus pés, como se fosse um piso. Quando ele levanta Pedro, sabe o que ele faz? O texto vai dizer que Jesus pega-o pela mão e leva-o novamente para dentro do barco. Poxa, pastor, eu acho que essa história deveria terminar mais bonitinha. Aí eu digo: pinta, você me diria, seria legal se ele acalmasse o mar e dissesse para os discípulos que ficaram no barco: agora vocês, chega lá, e eu e Pedro vamos andando por cima das águas. Ficaria bonitinho, gente? Demais da conta, né? Mas por que Jesus pegou na mão de Simão e voltou com ele para o barco? Existe uma mensagem ali para nós. E a mensagem é: eu estou voltando contigo para o barco, porque eu não quero que você viva experiências de sobrenatural uma só vez. Eu quero que você viva hoje, amanhã você viva de novo, e depois você viva de novo. Eu quero que tu viva experiências dentro da tua casa, e viva outra dentro da igreja, e viva outra dentro do seu bairro, e viva outra no meio da sua família. Eu quero que tu viva experiências poderosas dentro da sua nação. Eu quero que tu viva coisas extraordinárias. Encerrando, Deus é assim. Lembra Ezequiel capítulo 37, quando aquele varão se apresenta com um cordel de medir, ele diz para Ezequiel: desce no rio agora. E Ezequiel está descendo, e o homem está medindo, dizendo: desce mais. Ezequiel, quando desce, as águas batem no tornozelo, e Ezequiel acha que aquilo está legal, e de repente o homem disse: desce mais. Por quê? Porque a água no tornozelo representa aquela pessoa que vem na igreja, sente um pouquinho a temperatura, mas não tem relacionamento. A água está fria. O varão disse: desce mais. E as águas subiram até chegar no lombo. Água na cintura, tá bom? Não, não tá bom. A água na cintura representa aquelas pessoas que não tá dentro e nem tá fora. Aí o que o homem disse para ele: olha, você só pode atravessar esse rio a nado.
Por quê? Porque quando você mergulha, não somente a tua perna e o teu lombo é envolvido, mas quando você mergulha, seu coração e a tua mente também é envolvida na água. Quando ele entra naquela água que ele diz, esse rio só dava para atravessar a nado. Quando ele está mergulhando, o texto vai dizer, e tomou-me, e levou-me novamente às margens. Poxa, por que trouxe para o mesmo lugar? Porque eu não quero que você viva a experiência uma só vez. Encerro. Eu quero orar nesta noite, com permissão do nosso líder. Eu quero orar por pessoas que precisam pedir socorro igual a Pedro. Eu quero orar por pessoas que estão dentro de problemas, que nessa noite pode dizer assim, pastor, eu confesso que Deus falou comigo. Eu estou tentando dar abraçadas para sobreviver e sair dessa situação. Mas Jesus está dizendo, não é noite de dar abraçada, é noite de jogar a mão para o alto e gritar, socorre-me. Se há alguém aqui assim, por favor, vem aqui na frente, eu quero ministrar sobre você. Eu preciso que algo aconteça. Eu confesso que eu estou dando braçadas. Vem correndo, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu confesso que no aperto da vida eu estou dando braçadas para sobreviver. Quando Jesus está perto de você e dizendo, em vez de tentar dar braçadas, por que você não abre a boca e pede socorro? E pede logo, enquanto está no início. Existem dois posicionamentos, ou duas decisões. Ou você pede socorro antes que a situação se agrave, ou você experimenta as águas salinas desta vida. É melhor pedir socorro, como ele pediu socorro. Jesus segura na mão dele e levanta. E Pedro novamente segue a sua jornada. Jesus está dizendo, eu vou te levantar. Talvez alguns poderiam dizer, se sou eu, deixa afundar. Está manchando o colégio apostólico. Está feio isso daí. Amanhã vai estar no WhatsApp que ele afundou. E ficou feio o seu ministério, Jesus. Deveria ter deixado ele afundar. Não. Você sabe por que Jesus está te levantando hoje? Porque ele está te vendo lá na frente. Não, eu vou ter que levantar esse cara. Por que o Senhor está levantando ele? Porque haverá uma cruzada. No dia de Pentecoste, quem vai ser o pregador vai ser esse cidadão que quase afundou. Esse homem que agora vocês viram quase afundando, vai carregar tanta unção, mas tanta unção, que a sombra dele vai passar e refletindo sobre o enfermo, os enfermos serão curados. Esse homem vai ter tanta graça, que quando ele pregar, haverá um grande avivamento em uma só mensagem. Quase 3 mil almas vão se agregar ao meu reino. Na segunda mensagem, quase 5 mil. Eu vou levantar esse homem e vou investir nele. Deus, a minha oração nesta noite, em nome de Jesus, é que o Senhor venha, meu Pai, com as suas mãos de poder. Venha com as suas mãos de graça agora sobre a vida dos seus filhos. Toca neles nesse momento, Senhor. Talvez eles estejam dizendo, Senhor, o vento está ao contrário. Eles não estão conseguindo entender e compreender o porquê disso tudo. Mas o Senhor é fiel. Eu sei que talvez eles estejam agora matriculados na escola da vida. E o seu propósito é que eles cresçam, desenvolvam, espiritualmente dizendo, e em toda a área de sua vida. Mas há alguém aqui agora, Senhor, que está pedindo socorro. Alguém aqui agora que está dizendo, Deus, eu preciso de uma ajuda. Deus, eu preciso que o Senhor me levante dessa situação. Em nome de Jesus, Senhor. Segura na mão dele agora. Segura na mão dela agora. Para que o teu nome seja glorificado. Levanta ele, Senhor. Levanta ela e faça com que eles vivam novamente o seu sobrenatural. Toca neles, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão assim. Levante a sua mão. Sinta Jesus pegando nela e dizendo para você, filho,
você nunca vai estar tão longe em que a minha mão não possa te alcançar. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda Jesus nesse momento. O nome de Deus está sendo glorificado. O nome de Deus está sendo honrado e louvado nessa noite. Creia. Creia naquilo que Ele está fazendo. E esse é o nosso Deus. Quem é esse? Louvado seja Deus. Obrigado. A minha vida e a sua deu pra mim. Vamos cantar o nome dele? Cante o nome dele. Ele é Jesus. O Raboni da Galileia. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é A resplandecente estrela da manhã. igual não há. O socorro presente na angústia. Domina o vento e o bravo mar. Vou encerrar e você. Quem ouviu Deus aqui? Quem tem ouvidos, ouça. Eu ouvi Deus. Pastor Marco Aurélio, obrigado por sua vida, por se permitir ser instrumento de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida. Eu vou encerrar o culto rápido para a gente ir pensando em tudo que a gente acabou de ouvir. Amém? Domingo de manhã, 8h30, nós temos um encontro aqui na Escola Bíblica Dominical. O tema é Pais Curados, Filhos Sadios. A gente só dá o que tem. Se a fonte for comprometida, imagina. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque estava no propósito, no plano do Senhor, trazer o teu filho aqui. O Senhor foi quem plantou essa palavra no coração dele. E porque foi o Senhor que plantou, nos abençoou tanto aqui essa noite. Que o teu povo saia daqui, e eu faço parte dele, meditando, remoendo, refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Continua abençoando o pastor Marco, continua confirmando seu ministério, a unção sobre a vida dele, a autoridade e revelação da palavra, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque, assim como te pedimos no início do culto, o Senhor fez, liberou a tua palavra ao nosso coração. Que saiamos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Dai-nos graça para estarmos aqui domingo pela manhã, sedentos, ávidos por ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e comunhão do Santo Espírito, seja com todos hoje, sempre, que todos digam